Então agora nós temos uma discussão aqui, né, que é voltada ao National Interest Waiver. Tá? A gente falou que eu tenho que atender lá a uma subcategoria, né? E eu tenho que ter uma oferta de emprego, ou e a oferta de emprego tem que ter um perm, né? Muitas vezes um processo para analisar isso aí, ou um waiver, que seria uma renúncia do poder público de eu ter que oferecer uma oferta de emprego para eu conseguir o green card, né? E aí, como eu estava dizendo, em geral, no EB2NW, que as pessoas falam tanto e entram, que é mais fácil, seria mais fácil porque não tem que ter oferta de emprego, conseguir ser um advanced degree, tá? Ou conseguir aqueles 3 de 6 critérios lá que mostram habilidades excepcionais, não é muito difícil, tá? Não é muito difícil. Não é aí que está geralmente o problema, tá? O problema está em que, se a pessoa não tem a tal da oferta de emprego, ela vai ter que partir para essa NW aqui, a não ser que ela seja de enfermagem ou de. Né, tem um outro caso lá que é um pouco mais simples, uma oferta de emprego mais simples, né? Fisioterapeuta e tal. E aqui, nesse National Interest Waiver, vai ter uma dificuldade, sim, tá? De trabalhar com isso, com a imigração. Aqui sim é muito mais subjetivo, aqui sim é muito mais difícil de você comprovar os 3 elementos que compõem, né, que são os requisitos dessa renúncia que o governo faria da oferta de emprego. Então é isso. Então, basicamente, o que a gente vai falar agora é assim, o que eu tenho que comprovar para que o governo fale, olha, tá tudo certo. Você nem precisa trazer uma oferta de emprego, você é um advanced degree, é isso? Você também faz jus ao National Interest Waiver, ou seja, a uma renúncia de interesse nacional a que você tem que trazer uma oferta de emprego aqui. Tá? A lei não dá muito detalhes sobre o que é isso, né? É muito vago. E aí, os Estados Unidos ele trabalha muito com a lei escrita, mas também, e tem muitas leis imigratórias escritas, né? Imigração tem muita lei, né? Lei escrita mesmo. Mas no common law, que é o direito americano, o direito inglês, tem muitas leis feitas pelos tribunais, né? Tá? E aí você tem que saber o que os juízes estão decidindo para saber o que é lei, né? Olha a dificuldade que é. Mas em matéria migratória, quase tudo está na lei. Mas tem coisas que a lei não está dando muito detalhes, e aí você precisa ver precedentes, né? De juízes, né? Precedentes mesmo, que vão trazer luz ali para ver qual que é o direito aplicável. E tem precedentes aqui também, né? Então, por exemplo, tem o matter de Denethor, que é o precedente utilizado aqui, né, para explicar o que eu tenho que provar para eu ganhar esse waiver aí, tá? Basicamente são 3 coisas, né? A primeira é mérito substancial e importância nacional. A segunda é que você tem que estar bem posicionado, né? Para cumprir o que você está dizendo que vai cumprir aqui nos Estados Unidos. E a terceira que em balance, né? Fazendo um balanço, vale a pena para os Estados Unidos fazer esse waiver, dispensar você aí de uma oferta de emprego e deixar você vir sozinho aqui para conquistar a América. Confiar que você vai conseguir arrumar emprego, trabalhar, sem problema nenhum, sem uma oferta de emprego prévia. Esse mérito substancial e importância nacional são 2 coisas, tá? O que é isso? Isso é olhado em função do empreendimento proposto, chamado Endeavor. Quando você coloca que está vindo para cá, você tem que dizer o que você vai fazer aqui. Ah, vou trabalhar com tal coisa. Tá. Esse é o Endeavor seu, né? E vai se analisar, para ver se há mérito substancial, se esse seu Endeavor, né, é na área de ciência, tecnologia, saúde, educação, negócios, cultura. Vai se analisar se é em área
que tem um mérito substancial, tá? Aqui é uma análise muito da área que a pessoa está. Pô, a área da saúde, pelo amor de Deus, a pessoa que vai trabalhar, que tem um endeavor na área da saúde, não é difícil que, que você demonstre que tem um mérito substancial ali. O advogado vai trabalhar, vai explicar e tudo, mas não é difícil, porque você olha se naquela área tem um mérito substancial ali, né? O seu endeavor, o seu desafio, ou seja, o que você vai fazer aqui, tem um mérito substancial. Está numa área que revela que ele tem um mérito substancial, tá? Bom, mas não basta ter um mérito substancial, né? Tem que ter importância nacional. E aí você vai ter que demonstrar que o seu endeavor, né, o empreendimento que você está propondo fazer aqui nos Estados Unidos, né, o trabalho que você vai fazer aqui, ele tem implicações mais amplas. Além de estar numa área que revela mérito substancial, ele tem implicações mais amplas, né? Ou seja, uma implicação para um setor, para uma região ou para um público em geral. Essa expressão que a administração imigratória usa, né? Tá? Implicação mais ampla. Você está fazendo uma coisa com mérito, mas isso vai repercutir, vai ter uma repercussão mais ampla ainda. Tá? E aí, como é que eu consigo, na prática, saber se existe isso? Você vai se perguntar, tá? Pergunte-se aí. O que você vê de problema na sua área, tá? Vê aí. Se tem uma área que você trabalha. Que problemas que você vê na sua área, aqui nos Estados Unidos, claro, tá? Que você ajudará a resolver por aqui, tá? Ou por que você, por sua própria atuação, essa palavra, essa expressão é muito importante, conseguirá resolver esse problema, tá? Ou seja, aqui não é dizer que eu trabalho numa área legal, uma área com mérito, né? Não. Aqui é dizer que problema que os Estados Unidos tem e por que o seu específico trabalho vai ajudar a resolver esse problema, tá? E não é só resolver esse problema porque trabalha para um empregador, porque tem que ter implicação mais ampla, tem que ser uma implicação para o setor, para uma região, para o público em geral. Isso é dificílimo, tá? Tem técnicas para trabalhar isso, mas a primeira técnica aqui é saber a diferença entre a área de atuação e a sua própria atuação, a sua atuação em si. Você está resolvendo um problema importante para os Estados Unidos e a sua atuação ajudará decisivamente a resolver esse problema, tá? É isso que vai revelar a importância nacional. Então você tem que mostrar para isso que você ajudará a gerar riqueza, empregos, economia para o governo, conhecimento, saúde pública, etc, etc. Não basta benefícios para um empregador específico, dizendo, não, eu vou ajudar o meu empregador. Não, não vem com esse papo que não vai funcionar. Você vai ter que falar que o que você vai fazer resolve um problema importante aqui e ainda por cima a sua atuação é decisiva ali para resolver isso. Tá? Você vai fazer um plano de negócio, muito provavelmente, que vai explicar como a sua atuação, resolverá o problema. Tá? Ou você vai ter uma importância substancial na resolução daquele problema. Se você for um pesquisador, aí não precisa fazer um plano de negócio, é só trabalhar em cima das suas pesquisas, explicar o impacto da sua pesquisa e tudo mais. Bom, esse é um mérito substancial e importância nacional. O USCIS, que é a imigração, dá alguns exemplos. Ele soltou em janeiro de 2025 um guideline, assim, algumas informações, algumas dicas, algumas orientações, explicando algumas coisas que ele entende que funciona para esse primeiro aqui, ó, mérito substancial e importância nacional. E não é uma coisa fechada, é só exemplos aleatórios, assim, tá? Então não se preocupe se não tiver um exemplo da sua área aí, porque aqui é só mesmo porque a imigração trouxe esse exemplo, então é sempre bom a gente trazer, porque não foi por acaso que ela trouxe esse exemplo, né? Então, por exemplo, um desenvolvimento de um medicamento, né? Tá numa área que envolve mérito substancial, tá ajudando a resolver um problema, né, americano, e você vai ter que só demonstrar a sua participação decisiva nisso, tá? A sua atuação vai ajudar
a resolver isso, ok? Então, esse é bem claro, né? Desenvolvimento de um medicamento, você vai vir aqui para o seu endeavor aqui é participar do desenvolvimento de um medicamento, vai ser tranquilo, né? Você provar esse requisito. A criação de uma tecnologia demonstrando impacto no setor, né? Imagina, você criou uma tecnologia, ou vai criar, diz que vai criar uma tecnologia demonstrando o impacto que vai ter no setor, adoção generalizada ou inovação na fabricação ou operações. Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem falando do Pix, né, do Brasil, que o Pix vai virar um modelo mundial, para falar a verdade, né? É, aqui está na idade da pedra algumas coisas aqui nos Estados Unidos, né? Essa parte bancária aí, as pessoas dão cheque até hoje, direto, assim, cheque, cheque, cheque. Não tem um negócio como o Pix, tem um é tudo complicado fazer um depósito aqui, você tem que fazer um cheque às vezes, tem o Zelle, tem algumas coisas que ajudam um pouquinho, mas tá longe. Então, uma pessoa que tenha trabalhado, por exemplo, no Banco Central com isso, e vem aqui, diz que seu endeavor é trabalhar nessa área, ajudar a evoluir essas tecnologias bancárias para o setor ter mais eficiência, para isso, para aquilo. Obviamente que é uma tecnologia que vai ter um grande impacto no setor, tá? Uma adoção generalizada, uma inovação na fabricação aí, operações. Não quer dizer que a pessoa vai fazer isso, tá? Mas ela tem que demonstrar que ela tem capacidade de fazer isso, que quer fazer isso, né? E que isso vai tem um mérito substancial importante para a economia, né, do país, interesse nacional, no sentido também de que o que ela vai fazer vai ter um grande impacto no setor, tá? Cuidado, porque se você está propondo uma mera criação de uma tecnologia para uma única empresa, isso não por si só não é suficiente para promover, para provar, né, esse impacto. Por exemplo, um engenheiro de software que modifica um programa de seu empregador para uso de clientes deste deve demonstrar uma relevância mais ampla do que só os clientes daquele empregador terem acesso a um programa adaptado, tá? Tudo exemplo da imigração, tá? Outra coisa que a imigração falou e já estava julgando assim há algum tempo, mas ela resolveu falar para deixar claro, né? Simples endeavor, ou seja, simplesmente uma proposta de trabalho aqui, dizendo que vai ser professor numa área de STEM, tá? Em geral também não se qualifica, ok? A não ser que demonstre implicações mais amplas para um campo ou uma região. Existe uma ideia nesse precedente aí que é utilizado de que quem está na área de STEM, que é ciências, né, tecnologias, engenharia, matemática, essas coisas, quem está nessa área está com meio caminho andado, está quase resolvido aí que a pessoa vai conseguir esse waiver, tá? Mas obviamente que a coisa foi ficando mais aprofundada e tem que ser mais do que dizer que a pessoa eu sou engenheiro, então eu sou STEM. Não, não basta isso, né? Tem que mostrar que ela vai fazer alguma coisa que vai ter um impacto no setor e o papel dela vai ser decisivo. Mas tinha gente que achava que um professor da área de STEM, só de dizer, olha, você é professor nessa área, que estava tudo resolvido. Mas é o contrário, não se qualifica. Tá? A não ser que ele diga que vai ser professor de alguma coisa que vai ter um impacto, né? Ele ensina uma coisa que ninguém ensina aqui, numa área que vai precisar e que é importante, tem mérito e blá blá blá, vai ter um impacto mais amplo. Então, cuidado, professores, tem que buscar uma outra linha aqui para conseguir um green card. Trabalhar em ocupação de alta demanda nacional, por si só, é insuficiente. Tá? Ou seja, o mero shortage na área não tem sido considerado o suficiente para mostrar interesse nacional. O que é isso? É quando tem pouca gente, tem uma oferta de emprego grande numa dada área e pouca gente aplicando. Por exemplo, o americano não gosta muito de engenharia, né? De área de química, de física, de STEM. É impressionante. Eles vão muito para a área de humanas. Nossa, tudo vai fazer humanas, ciência política, não sei o quê, para depois fazer direito, para depois fazer psicologia, enfim, letra, não sei o quê. O estrangeiro é o que mais faz a área de STEM, né? Só que tem alguns momentos que tem menos estrangeiro vindo, ou tem alguma outra situação acontecendo que você pega algumas áreas que estão com shortage, estão com falta de trabalhadores. Tá? A indústria está desesperada
Tem época que está faltando engenheiro elétrico, não tem jeito nenhum. Tem época que está faltando engenheiro civil, que está complicado, e químico, e isso e aquilo. E aí os advogados, o que, que eles faziam? Eles escreviam na petição: olha, tem uma área aqui que era de construção, essa área de construção é uma área de interesse nacional, tem um monte de obra aí para ser feito na área da construção civil, e tá aqui pesquisas do próprio governo demonstrando que vai crescer 20%, né, as ofertas de emprego na área de engenharia civil, tá? E as faculdades estão diminuindo 1% ao ano o número de pessoas que fazem engenharia civil, e já estava com shortage, vai ficar com shortage maior, então é de interesse nacional trazer mais engenheiros civis para os Estados Unidos. Até um certo momento isso funcionava. De repente veio a imigração agora e falou: olha, de um tempo para cá a gente resolveu que isso não funciona mais, né? É, e não adianta ficar com esse papo de que está em alta o emprego, tem pouco americano aqui hábil para trabalhar com isso, e dizer que tem shortage na área, a área é importante, portanto, você conseguiu o waiver. Não vai dar. Tá? Então, não é uma técnica boa mais, e a gente tem que conviver com isso e usar a técnica adequada. O empreendedor não atende esse requisito se abrir uma empresa de consultoria num setor de alta demanda ou iniciar um negócio numa indústria importante se não comprovar o impacto mais amplo. Mesma coisa, se o empreendedor está dizendo que está abrindo uma empresa numa área de demanda, todo mundo precisando daquele serviço, daquele produto, também não é suficiente para dizer que isso é de interesse nacional. Agora, uma coisa que eu tenho para te dizer, e lendo, né, essas orientações aí da imigração, é que é muito mais fácil conseguir aqui se você trazer empreendedorismo, tá? Você quer um waiver de oferta de emprego, pensa bem, tá? Pensa bem, se você está querendo um waiver de uma oferta de emprego, então você veio aqui empreender, né? Tá? Não tem lógica isso? Já quando é o outro que você usa uma oferta de emprego, aí é emprego, né? Então, toma um pouco de cuidado. Funciona melhor projetos e business plan, claro, se você tá se oferecendo aqui, o seu endeavor tem a ver com o empreendedorismo na sua área, claro, empreendedorismo na sua área. Aí, além de você ter que ter mérito substancial e interesse nacional, você tem que provar que está bem posicionado para avançar no empreendimento proposto, tá? Ou seja, você tem que apresentar evidências concretas, convincentes, que você tem uma formação acadêmica muito boa, que ela te torna bem posicionado para chegar lá no que você está se propondo, né? Habilidades, expertise, você registra conquistas que você fez, publicações, patentes, quando é o caso, né? O impacto na indústria com coisas que você trabalhou. Você faz uma proposta, o plano de trabalho, né? Que desenvolveu e teve um papel significativo no desenvolvimento para futuras, para atividades futuras, né? Relacionadas ao empreendimento proposto. Então, propostas, planos, mostram que você tende a chegar lá, que você está bem posicionado, né? Não é uma coisa vazia. Uma explicação de como pretende seguir com o seu empreendimento e qualquer progresso realizado. Quanto mais explicação você tiver de como vai seguir o seu empreendimento, melhor, vai dar mais confiança de que você está bem posicionado. Planos de negócios, claro, né? Já falamos isso lá na outra tela, né? Para a questão do mérito substancial e interesse nacional, e aqui também o plano de negócio vai ser muito importante, tá? Sempre acompanhado de provas adicionais, provas independentes, né? Comprovando que você está realmente bem posicionado, já fez algum trabalho semelhante antes, por exemplo, você mostra, tá? Cartas de recomendação de especialistas com conhecimento direto de conquistas com alto valor da sua parte, e aí essas cartas de recomendação, que são muito importantes aqui no processo de EV2, né? Tem sempre a apresentação do autor, o currículo dele, quem é aquela pessoa, que tem que ser uma pessoa que vale a pena a migração ler e confiar e ouvir, né, o que tem para dizer. Aí, como essa pessoa conheceu o seu trabalho e exemplos da sua excepcionalidade, casos concretos mesmo que aconteceram que mostraram que você superou desafios, teve uma contribuição original e consegue resolver aquele tipo de problema, tá? Tem todo um jeito para fazer essa carta. Apoio da indústria, né?
como evidência de que há interesse de clientes, investidores, organizações ou agências governamentais. Então, de repente, você tem alguém que quer investir no seu negócio, a gente pega a proposta da pessoa ou uma carta dessa pessoa, ou clientes que falaram, olha, assim que tiver disponível aquele serviço, aquele produto, eu tenho interesse. Então, isso ajuda, vai mostrar que você está bem posicionado. É criatividade, gente. O que te mostra que está bem posicionado? Tudo isso aqui, ó. Seu passado, sua formação, as propostas, explicações, planos de negócio, cartas de pessoas dizendo isso sobre você, apoio da indústria, interesse de cliente, de investidores, etc. E outras evidências independentes, né, que possam ajudar a cumprir aí esse requisito. Alguns exemplos e orientações também do USIS para esse número 2, bem posicionado, né? Ó, um PhD numa área de STEM, relacionado a tecnologias críticas para o país ou a segurança nacional, é um fator forte para determinar a capacidade de avançar no empreendimento. Tá? Então, está entendendo que um PhD realmente, né, entraria muito aqui, ó, formação acadêmica e tudo, é algo que deixa a pessoa bem posicionada, né? Faça PhD. É o que eu digo, 5 anos, né? Para conseguir meu doutorado, meu PhD. Para um endeavor de empreendedorismo, uma petição sólida deve demonstrar como o sucesso passado se traduz em um plano claro de crescimento contínuo, detalhando conquistas que tenham atraído interesse de clientes potenciais, investidores ou atores da indústria. Olha aqui, ó, vai ter um campo só para isso aqui, né? Que a gente vai ter que escrever, demonstrar, ver o que pode colocar aqui para mostrar o que eu fiz no passado vai se refletir no que eu quero fazer, no que eu digo que vou fazer. A imigração valoriza evidências concretas do potencial de mercado, de criação de empregos e projeções de crescimento de receita. Experiência geral de trabalho por si só pode não ser suficiente para justificar a criação de um negócio na consultoria, tá? Então não é porque você trabalhou numa área que você vai dizer que está bem posicionado para ser consultor, né? Por exemplo, um gerente de banco não pode dizer que eu fui gerente de banco, agora eu vou abrir uma consultoria para bancos. Não, né? Tá? Então tomar um pouco de cuidado com as coisas aqui. E por último, depois que você mostrou, número 1, lembra? Mérito substancial e interesse nacional. Número 2, que você está bem posicionado para cumprir lá o que você está propondo. O governo vai fazer um teste de balanço, tá? Vai fazer um balanço entre o interesse dos Estados Unidos em dispensar a certificação trabalhista, né? E o que você trouxe ali como endeavor, né? Com as suas características, se você está bem posicionado, vai fazer um balanço, né? O candidato deve provar que dispensar a certificação trabalhista beneficia a economia, tá? A sociedade ou a segurança nacional dos Estados Unidos, mais do que seguir os requisitos tradicionais do mercado de trabalho. Uma maneira que tem aqui, né, para matar de vez esse teste de balanço mostre no caso concreto que a certificação trabalhista, ou seja, tem que ter uma oferta de emprego e passar pelo Ministério do Trabalho, isso que é certificação trabalhista, é impraticável com base em suas qualificações ou empreendimento proposto. Exemplos. Mostra que o processo dificultaria a contratação de alguém com expertise única. Quem tem expertise única não vai ficar concorrendo aí no mercado de emprego, né? Tá? Não tem essa de concorrência. As pessoas vão atrás dela, para falar a verdade, né? Ou mostra a inviabilidade de um aplicante com endeavor de empreendedor ou de inventor autônomo conseguir uma oferta de emprego. Quer dizer, o governo, pensa bem, o que eu estou fazendo aqui é empreendedorismo. Empreendedorismo não tem oferta de emprego. Então, por favor, eu quero um waiver, tá? É isso que você vai ter que dizer. Né? Dizer que é inviável. Mais delicado, né? Um pouquinho, mas aí você vai dizer, gente, você quer que eu tenha uma oferta de emprego? Mas como? Se eu estou me propondo a fazer o empreendedorismo aqui, tá? Mera escassez de mão de obra no setor não atende a esse balance. Já tínhamos falado isso. A não ser casos muito específicos. Descreva como suas contribuições beneficiam os Estados Unidos, mesmo que existam trabalhadores qualificados disponíveis, tá? Você pode dizer assim, olha, eu não vou roubar emprego de americano, tá? Pelo contrário, o que eu vou fazer vai gerar mais crescimento econômico e mais criação de empregos. Isso é uma coisa lateral, tá? Isso não resolve o problema de interesse nacional, mas ajuda aqui nesse teste de balanço. Destaque qualquer urgência que justifique a dispensa de certificação trabalhista, como um benefício nacional que tem alta prioridade no momento. Tá?
situações de urgência, né, o país está precisando de pessoas, às vezes tem a época que tem uma crise na área da saúde, né, Covid, por exemplo, então profissionais que trabalhassem com isso, gente, vai fazer um Labor Certification, vai fazer uma certificação trabalhista, vai demorar 1 ano e meio no total, com tudo que tem que ter antes. Não, gente, não tem tempo para isso não. Então você pode mostrar urgência e se livrar de oferta de emprego e certificação trabalhista. Outros exemplos aqui da imigração, de fatores positivos, né? A pessoa que possui um diploma avançado em STEM, especialmente um PhD, é muito bom. Seu trabalho contribui para um setor STEM crítico ou emergente, essencial para a competitividade dos Estados Unidos. Esse aqui é um drama aqui hoje, né? Está bem posicionado em termos de experiência e conhecimento para impulsionar empreendimentos STEM. O benefício é ainda maior se o trabalho apoiar a segurança nacional, são palavras que chamam atenção na petição, tá? Ou fortalecer a competitividade econômica, olha isso, olha as dicas da imigração, ou se tiver cartas de apoio de agências governamentais americanas, às vezes não é nem carta, tem lá projetos de agências governamentais dizendo que vai dar um gás numa área e é bem a sua área, a gente encontra essas cartas, encontra esses documentos e coloca, tá? Então são dicas aqui, ó, para ajudar no NW, competitividade econômica, segurança nacional e programas de governo que você puder trazer. Embora não sejam obrigatórias, cartas de agências governamentais ou entidades quase governamentais, como centros de pesquisa financiados pelo governo, podem ser evidências úteis e relevantes para os 3 critérios. Outras evidências de apoio são cartas de recomendação de especialistas, publicação de pesquisa, patentes ou citações, pesquisa de mercado, planos de negócio ou projetos detalhando um impacto amplo.